Amém. Então, só para o benefício da câmera, tem havido algumas outras pessoas se juntando nos últimos minutos. Essa é possivelmente a minha última apresentação dessa série, talvez durante um mês. Próxima semana eu não irei estar apresentando, outras pessoas irão apresentar, e a semana depois, daqui a 2 semanas, o Ministério Canadense, eles têm uma campal no Zoom, semelhante àquilo que um ancião Parminda fez em Portugal. Então, a minha participação nisso, eu vou estar dando as palestras daqui da Austrália e eu vou passar 8 apresentações na sexta, sábado e domingo. Talvez vocês vão estar felizes em saber que eu vou dar as apresentações durante 1 hora. Então, 8 apresentações provavelmente vão equivaler a 2 sábados. Então, possivelmente esse será o último que eu irei fazer para essa série durante um mês, mas outros irão estar apresentando. Então, eu gostaria de resumir alguns pensamentos hoje. Eu apaguei grande parte do quadro e eu estava realmente triste de ter que apagar nossa lista de teorias de conspiração. Eu estava começando a gostar dessa lista e eu sabia que coisas novas poderiam ser acrescentadas a cada semana e poderíamos ter um quadro cheio de teorias de conspiração e como elas funcionam. A gente perdeu a porção que estava no nosso canto superior esquerdo, mostrando essa comparação e contraste sobre Israel antigo e Israel moderno, a idolatria antiga e a idolatria moderna, aquelas dispensações das 3 histórias, particularmente considerando o Alfa e o Ômega. Nós olhamos muito para essas linhas na lente de progressão, o que a gente vai fazer muito essa manhã. Então, eu queria poder ter espaço, mas eu guardei esse canto aqui, esse canto esquerdo, e eu agradeço porque a irmã Josefina fez uma pergunta em relação ao que nós estamos ensinando. E foi realmente uma boa pergunta, porque isso nos ajudou a colocarmos isso e pensarmos o que nós estamos ensinando, e desafiar o que os adventistas acham que nós estamos ensinando. E acho que nós estamos tentando demonstrar que não só nós estamos desafiando a conclusão central, mas que quando a gente acredita, num só governo mundial, e acreditamos também nesse conceito de lei dominical, e também acreditamos na queda, ou no quebrado chifre republicano. Acreditamos em sociedades secretas e em todas essas coisas, nas contrafações. Mas nós estamos trabalhando juntos como isso se parecia para nós, comparando isso à estrutura da igreja adventista. A igreja da estrutura adventista e também o protestantismo, porque a gente consegue colocá-los num só. Nós vimos isso através do estudo da idolatria. Então, nós acreditamos nisso, mas existem 2 definições diferentes para isso. É uma ameaça, onde eles dizem que a ameaça é o globalismo, por exemplo, a Fox News. E a CNN vai dizer que a ameaça é o unilateralismo. A Fox News diz que a ameaça é o globalismo. E você iria acreditar nisso através de teorias de conspiração e Donald Trump é seu herói. A CNN diz que a ameaça é o unilateralismo, que é um só poder. Você começa a entender isso através da metodologia de parábolas. Um exemplo seria a Primeira Guerra Mundial mais a Segunda Mundial é igual à Terceira Guerra Mundial. E se você acredita nisso, então Trump se torna o ditador. Então, a forma como você crê com que isso se parece muda a perspectiva de onde você vê, de onde vem a ameaça.
E quando você vê que o Trump que é o ditador, então muda toda a sua visão mundial. E ao mesmo tempo você está desafiando então essa conclusão. Todos nós acreditamos em sociedades secretas. Os protestantes, nós mostramos isso de 1798, com a ameaça dos Illuminatis. Os conservadores adventistas, o Alt-Right, que acredita em sociedades secretas, nós acreditamos nisso. Falamos disso quando falamos do dominionismo, a teologia também das 7 montanhas, e um outro movimento que nós mencionamos, como eles definem esse conceito de ovelha ninja, essas pessoas que estão nessas 7 montanhas, tentando controlar tudo, tentando controlar a cultura dos Estados Unidos. Fomos também para citações da Ellen White para mostrar isso, onde nós definimos o Ku Klux Klan como uma sociedade secreta. Então, ambos os lados acreditam nessas sociedades secretas, mas nós discordamos da forma com que isso se parece. E isso mudaria as suas expectativas em relação ao mundo inteiro, a visão que nós temos do fim do mundo. Então, colocando isso de lado por um pouco, isso vai ser um pouquinho de um desvio, antecipando já essa campal no Zoom, a campal canadense. Eu gostaria de dar uma tarefa, sugerir também um projeto, porque é muito difícil quando nós consideramos esse lockdown, né, o confinamento. Escolas têm sido canceladas, isso muda os planos de viagens também. Algumas campais foram canceladas. Agora eu já deveria ter feito 3 campais desde a escola no Portugal, mas nenhuma delas aconteceu. Então, os nossos planos foram muito mudados. Nós iríamos ter uma campal, iríamos ter escolas funcionando, semanas estudando juntos e escavando essas linhas e verdades. Mas devido a tudo que está acontecendo, parte disso não pode acontecer. E a dificuldade é ter 1 ou 2 apresentações por semana. E nós precisamos nos lembrar, o que me preocupa é que a gente começa a perder a nossa posição nas linhas. Então eu gostaria de sugerir um projeto para quem estiver disposto. Vá para as linhas que você já conhece, todas as linhas que mostram a nossa experiência. Se você tiver cópias que alguém possa ter feito, que algumas pessoas possam ter feito em cópias de PDF online, eu sugiro que, mesmo que você tenha essas cópias das linhas online, você desenhe essas linhas você mesmo. E eu gostaria que você colocasse uma pessoa indicando onde você está nessas linhas. Pegue uma por uma e diga, é aqui que eu estou nessa linha. Então eu vou dar algumas sugestões de onde começar. Existem muito mais linhas do que isso. Existem outras que estão na minha mente. Preciso tirar essas luvas. Pegue em Atos 27. Essa foi a mensagem base para o clamor da meia-noite. Foi o aumento de conhecimento da história do alto clamor. E também para a gente falar da história da lei dominical. Então nós temos muito em Atos 27, que nós podemos explicar a nossa experiência como adventistas. Temos os 2 navios de Adrimitino e de Alexandria. Então, para ambos, se coloque nessas linhas. E nós vamos voltar a Atos 27. Todos nós deveríamos saber onde nós estamos na história do final de Israel antigo. E eu quero nos relembrar que a gente pode se colocar nessa linha 2 vezes. Você pode fazer 2 aplicações com essa linha. Então, o final de Israel antigo
duas vezes, porque nessa história nós temos o batismo e também temos a cruz alinhada com o mesmo marco. O ancião Parminda deu um bom exemplo disso em Portugal, explicando como nós fazemos isso. Temos também o início do Israel moderno, a história dos mileritas, e eu vou explicar um pouco mais disso mais tarde. Mas você tem pelo menos duas aplicações disso que nós todos deveríamos estar familiarizados. Início do Israel moderno também duas vezes. Se coloque nessa história duas vezes em dois lugares diferentes. Não importa se você cometeu um erro. Faça e comece a falar disso sobre os irmãos que estão à sua volta da mensagem. Tentem ver onde vocês conseguem se colocar nessas linhas. Saindo dessas aplicações, nós também não podemos esquecer a linha dos sacerdotes e a linha dos 144.000. As guerras dos diádocos. Se coloque também na história dessas guerras dos diáconos. Duas guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Saiba exatamente onde você está nas linhas das guerras mundiais. Essa aqui é interessante. Não tenho certeza o que as pessoas fariam com isso, mas nós estamos estudando, e isso tem sido feito desde outubro de 2018, e eu mencionei algumas vezes, essa comparação e contraste do interno e o externo. Comparar e contrastar internamente e externamente. Lembrando que é um ano de eleições, revoluções. Eu vou juntar todas numa só. Saiba onde você está na linha das revoluções. Essa contrafação é um pouco como esse interno e externo. Saiba onde você está nessa história. Então isso tem a ver com 14, 15 linhas diferentes onde você pode ir para elas e se mapear. O problema é que quando você perde uma dessas linhas, você perde parte da sua experiência. Existe algo na sua experiência nesse momento que você não entende e que você não vai entender se você perder sua localização em alguma dessas linhas. E eu sei que elas não são as únicas linhas em existência, existem outras que também são importantes. O ancião Parminda apresentando em Portugal a história da Turquia e do Egito, e ele mostra onde nós estamos nessa história, onde nós estamos em 2020. Então nós devemos pegar nessa linha, sabendo que existem outras. Mas com essas aqui nós deveríamos ser capazes de saber, ou pelo menos ter um registro, para que a gente possa verificar. Em qualquer uma delas a gente se localize nessas linhas. Muitas das coisas que as pessoas têm dificuldade hoje em dia seria respondido se elas estivessem conseguindo se colocar nessas linhas, que é a âncora da nossa fé. Então esse foi um pequeno desvio, porque eu queria que as pessoas começassem a pensar sobre isso e olhar para isso antes da acampar no Canadá. Então, voltando a Atos 27. Se fôssemos apenas nos lembrar sobre o que Atos 27 ensina, nos ensina a experiência dos Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, mas também o Adventismo, em duas histórias diferentes. De duas formas diferentes. Vai mostrar o que eu vou realmente simplificar e falar o que é o negativo na perspectiva dessas instituições desde 1989, que leva até a lei dominical.
Vai mostrar os Estados Unidos e o Adventismo, os Estados Unidos através de Félix e Festus, mostrando o nosso tema dos Estados Unidos através de Agripa e o Adventismo. Então nós temos duas instituições diferentes sendo dadas uma mensagem de aviso. Esse primeiro navio de Adramitino está mostrando uma perspectiva negativa que significa permanecer na morte e nos leva através dessa história com essa perspectiva de 1989 até a lei dominical. Depois nós temos esse outro navio, que eu também vou realmente simplificar e dizer que é o navio positivo, que realmente nos mostra os problemas que aquele navio enfrenta, como ele sai do curso, como ele se desvia e não segue as instruções, como ele é atingido pelo vento do leste e passa por um naufrágio. Há aspectos negativos, mas no geral é retratado como um navio positivo, que deve levar Paulo até o seu destino final, que era Roma, onde ele começa a divulgar o evangelho. Então, tem os seus problemas, mas é algo positivo na perspectiva que começa a partir de 1798. E é uma perspectiva positiva porque a gente mostra que começa em 1798, que sai do caminho ou se desvia em 1863, mas que, tendo essas dificuldades ao longo da história, vai cumprir a sua função. Isso nos mostra solidamente a dispensação dos 144.000. O início da chuva temporal dos 144.000, que começa em 2001, tem um aumento de conhecimento em 2019 e é formalizado em 2021. Então, esse segundo navio dá particularmente uma perspectiva bem sólida daquela chuva temporal, dessa dispensação dos 144.000. Ambos esses navios te levam ao mesmo ponto no tempo. Ambos nos levam para a lei dominical, onde essas duas instituições elas vão passar por esse naufrágio. Essas duas instituições vão cair. Estados Unidos e Adventismo. Ambos caem e tem um naufrágio na lei dominical. Por que eu estou mencionando isso agora? Através dos nossos estudos no último mês, nós temos particularmente tratado de um assunto. Então, duas perguntas. Um assunto todo ensinado através de Atos 27, mas duas perguntas específicas. Nós levamos os nossos estudos bem antes de 1798, voltamos bem atrás, e eu vou começar nessa linha aqui. Voltamos até 1619. E esse foi um ano de ponto de virada para os Estados Unidos. Em 1619 é onde nós vemos essa besta semelhante ao cordeiro subindo, será? Não. São 179 anos antes de 1798. São quase 180 anos antes dessa besta semelhante ao cordeiro sendo descrita como submergindo do mar. Então aqui essas terras, essas pequenas colônias britânicas, onde eles estão tentando instituir um sistema de governo representando essas colônias. Então você precisa começar com um governo representativo, e à medida que esse governo se forma, você precisa, através desse governo representativo, em algumas semanas, você tem a ação de leis dominicais e a chegada da escravidão. Então, a gente tem esse problema nos Estados Unidos bem cedo.
Não é essa besta semelhante ao cordeiro em 1619. Não tem nada semelhante a cordeiro sobre essas colônias, porque não havia liberdade religiosa, não havia liberdade. Então a gente consegue ver que os Estados Unidos tinham problemas desde 1619. Então são esses dois assuntos que são lidados primeiramente em 1850 e depois em 1888, já estão em existência. Então quando a gente chega aos Estados Unidos, na profecia bíblica, ela não é apresentada como uma besta semelhante a cordeiro até 1698. Eles precisam passar pela Revolução, decretar a Constituição, passar por implementar, ter um representante no governo e formar essa Carta de Direitos. Então, demonstrando em Atos 27 aqui como nós vamos passar por isso na nossa história. Isso nos deixa, então, essas duas perguntas particulares que a gente aborda nos nossos estudos. Primeira pergunta: qual é o pecado dos Estados Unidos? Qual é o pecado na lei dominical? E eu coloco lei dominical entre parênteses. Qual é o pecado dos Estados Unidos na lei dominical? O que faz com que eu vá passar por um naufrágio nesse marco? A nossa segunda pergunta seria: os Estados Unidos caem aqui, esse chifre republicano é quebrado, e estamos olhando para com o que isso se parece, mas a nossa segunda pergunta seria: o que nós estamos focando na maior parte nesse último mês? Isso seria por que o Adventismo cai particularmente aqui? Por que o Adventismo cai na lei dominical? Então, uma pergunta que nós temos feito e nós temos falado que é relacionada com a instituição dos Estados Unidos, e outra questão que nós temos abordado tem a ver com a instituição do Adventismo. E o que nós estamos tentando entender é por que essas duas instituições caem na lei dominical. Os Estados Unidos vão promulgar um pecado particular, queremos saber o que é esse pecado. O Adventismo vai falhar quando os Estados Unidos decretam esse pecado, então por que eles falham? Nós temos passado grande parte do nosso tempo nessa segunda pergunta, que é por que o Adventismo cai na lei dominical? Nós entendemos por que eles vão cair na lei dominical quando nós comparamos e contrastamos, voltando atrás ao Israel antigo e reconhecendo o touro ápis como pecado de idolatria. E o fato de que nós estamos seguindo as mesmas pegadas do protestantismo apóstata, e temos feito isso durante algum tempo. A nossa visão do mundo está nesse lado do problema. E esse é o lado que nos leva à lei dominical e a aceitação do Adventismo sobre isso. Então, para entender a primeira pergunta, estou colocando a segunda pergunta de um lado. Até agora, o que nós fizemos com essa pergunta, por que o Adventismo cai na lei dominical, essa idolatria do touro ápis, as teorias de conspiração, o Walter White, tudo que nós fizemos de Mary Ruff e do Walter White, essa visão conservadora do mundo, nós com isso lidamos em relação a essa pergunta. E o que eu quero olhar é qual é o pecado dos Estados Unidos. Essa é a direção para a qual nós estamos indo. Para entender isso, o que nós começamos por fazer é voltar atrás para essa história, pegar na nossa aplicação tripla, a nossa tripla aplicação sendo 1850, mais 1888, que é igual à lei dominical. Então, o pecado da América em 1850 mais o pecado da América em 1888 é igual ao pecado da América na lei dominical. Mas poderíamos dizer de outra forma, teríamos os primeiros escritos mais o grande conflito, que é igual ao pecado. Eu tinha uma outra forma de colocar isso, mas passou na minha mente. Sim, lembrei. Olhando para os 10 mandamentos.
1850 seria crime contra quem? Quebrando 6 em relação ao nosso próximo. 1888 seria quebrar o quê? Os 4. Crime contra Deus. 6 e o 4, que é igual aos 10. Então, você consegue olhar para isso de forma diferente. Seria 1850 mais 1888 igual à lei dominical. A contagem dos primeiros escritos e o grande conflito igual ao pecado. Temos os 6 e os 4 mandamentos quebrados, vendo também os 10 mandamentos quebrados na sua inteiridade nessa dispensação, no final de Israel moderno. Então, ao olharmos para esses capítulos, nós temos primeiros escritos e o grande conflito, temos os pecados da Babilônia. Esses 2 capítulos, com algum contexto ao seu redor, nos mostram que, de forma combinada, o que a lei dominical se parece hoje? Mas nós precisamos lembrar que nós estamos indo do literal para o espiritual. Então, temos os primeiros escritos, escravidão, o grande conflito, aplicação literal. Depois nós temos o literal mais o literal, que vai dar o espiritual. Essas 2 histórias que nos dão o espiritual, o simbólico. Então, a gente precisa entender tudo isso para entender a lei dominical na nossa história. E o que eu queria fazer hoje é, antes de considerarmos começar cortando essa história de 1619, particularmente 1798, a lei dominical, antes de começarmos cortando antes de 1850, 1888, essas dispensações, eu quero que nós olhemos para toda a história como uma história conectada. Uma das razões por qual as teorias de conspiração existem é porque as pessoas não conseguem reconhecer que nós estamos lidando com as mesmas questões que têm atormentado a América há mais de 400 anos. Esses problemas que enfrentamos hoje estão ligados às questões que têm estado já em existência desde o início dos Estados Unidos como uma colônia. Então, por enquanto, esqueça cortar a linha, mas nós vamos olhar para toda essa história como uma progressão. Nada vem do inesperado. Será que vocês sabem o que significa sair do nada? Sair do azul é o termo em inglês. Se estiver olhando para o céu, que é o azul, nada vai sair de repente. Não é nada que você não vai estar vendo que vai chegar. Então, quando eu digo que nada vai sair do azul, é que nada vai sair de um céu azul que seja vindo no horizonte em sua direção que você não consiga enxergar. A gente consegue olhar para 1619 e ver essa lei dominical chegando até nós. Isso não vai vir como uma surpresa. Pelo menos não se você estiver preparado. Então, nós vamos pegar nessa linha. Se vocês não se importam, eu vou apagar aqui o que nós fizemos com Atos 27. E eu queria fazer isso para que a gente possa ter uma memória de um entendimento verdadeiro de quais são essas 2 perguntas que nós estamos tentando responder nos últimos 2 meses. Ambas essas perguntas você pode tirar de Atos 27, lidando com as 2 instituições, e por que elas caem. Os Estados Unidos, o que é o pecado dos Estados Unidos na lei dominical. Estamos indo nessa direção e passamos grande parte do nosso tempo focando em por que o adventismo cai aqui. Então, por isso eu quero que a gente olhe para outra história dos Estados Unidos. Desde 1619. Nós tínhamos o primeiro governo representativo nas colônias, e esse primeiro governo representativo promulgou uma lei dominical com a sua própria concepção, e ao mesmo tempo, algumas semanas de intervalo,
também começa essa escravidão dentro das colônias britânicas na América. Nós vamos pular cerca de 170 anos, onde nós temos a história da Revolução Americana. Lutam pela sua liberdade da Grã-Bretanha, formam seu próprio governo republicano, promulgam então uma constituição, escrevem os direitos dos atos até 1798, e o que eles fazem nessa história é que eles fazem primeiramente eles separam igreja e Estado. Segundo, eles dizem todos os homens são criados de forma igual. Então, logo no começo eles têm esse problema da lei dominical. A formarem essa nova nação, eles separam igreja e Estado. Eles colocam esse muro entre igreja e Estado. Depois temos a segunda questão da escravidão, onde eles dizem que todos os homens são criados iguais. Lembramos de 1798, que sobe como um cordeiro, como uma besta subindo como semelhante a um cordeiro. Temos John Adams versus Thomas Jefferson, mas o que realmente isso representava era uma separação do protestantismo, uma divisão dentro do protestantismo. Temos essa divisão no protestantismo através desses dois grandes despertamentos. Temos protestantismo socialmente conservador, seguindo John Adams. Mas também temos esse lado mais socialmente liberal, inspirado pela Revolução Americana. Esse ramo mais liberal do protestantismo. Seguido Thomas Jefferson em 1798, onde esse ramo conservador introduz teorias conspiratórias, onde os Illuminati tentam derrubar os inimigos do John Adams. Dos dois espectros políticos, Hamilton e Jefferson. Então, nós temos a introdução dessas teorias de conspiração. Eu gostaria que a gente olhasse para isso como uma progressão nesse assunto da escravidão, onde ambos os lados do argumento da abolição e também para a escravidão, ambos são liderados por protestantes. E nós precisamos lembrar particularmente o que o ancião Parme me ensinou em Portugal. Quando ela apenas fala sobre esse período de tempo e fala dos escritos de Leach, e quando Leach fala do clérigo e do público, que são os protestantes, porque todos nos Estados Unidos caem sobre esse contexto ou conceito de ser protestante. Se os católicos, se as pessoas não gostassem, seriam perseguidos. Mas essencialmente todos são protestantes, se eu conseguir colocar isso de forma mais ampla. Então, quando a gente tem essa grande luta sobre escravidão, ambos os lados, tanto o norte como o sul, ambos são liderados por facções diferentes, mas ainda do protestantismo. E é particularmente interessante, eu não estou tentando cortar a nossa linha, porque eu não estou tentando cortar a nossa linha, então eu vou tentar não me focar em marco-chave dessa história. Isso não significa que eu não vou me importar com as datas que eu estou colocando, apenas colocar as datas relevantes para o nosso assunto, mas eu quero mencionar isso. Eu usei esse livro em Portugal. É um livro que se intitula América em 1844, Fervor Religioso, Expansão no Ocidente e as Eleições Presidenciais que Transformaram a Nação. Vou ler da página 41, uma pequena secção. No ano 1831, foi um ano propício para o embrionário movimento abolicionista.
Então, o ano 1831 foi um ano chave para esse movimento abolicionista. Por que 1831 se torna importante para nós? Porque de 1831 a 1833 é a nossa formalização da mensagem. William Lloyd Garrison fundou esse jornal, O Libertador, em 1831. Abolicionistas em Boston fundaram na Nova Inglaterra essa sociedade anti-escravista, e os escravos liberados se levantaram contra seus mestres na Virgínia. Os sulistas ficaram aterrorizados com o que estava acontecendo. Então eles estavam morrendo de medo e ficando chateados com a anti-escravidão, essa sociedade anti-escravidão. Então, 2 anos mais tarde, em 1833, foi fundada na sociedade americana essa anti-escravidão. Então, de 1831 a 1833 são 2 marcos chaves no início desse movimento abolicionista. E se voltarmos um pouco mais atrás, a 1824, em 1824, uma inglesa chamada de Elizabeth Coltman, ela publicou um texto ousado intitulado Abolição Imediata e Não Gradual. Ela foi a primeira de muitas mulheres devotas para desafiar os homens mais conservadores da liderança na causa de anti-escravidão em ambos os estados. A sua influência foi fundamental na eventual passagem do Ato de Emancipação de 1833, que iniciou a libertação de escravos indígenas do Oeste, e embora ela tivesse morrido 2 anos antes, é ela que tem toda essa influência. Então, em 1833, a gente vê esse ato de emancipação, começa a libertar esses escravos. E não menos importantes foram as sociedades anti-escravatura feministas, onde nós começamos a falar do Quaker, onde a gente vê essa eloquente verdade em relação aos negros e outros que começam as suas carreiras. E outros famosos também, como Angelina e Sarah Grimke, da Carolina do Sul, falam desse horror do clérigo conservador. Então, eles falavam que era promíscuo ter homens e mulheres entre as mesmas audiências, onde eles diziam que o público masculino ou feminino só deveriam ensinar a sua própria audiência, mulheres ensinando as suas próprias mulheres. Mas essas evangélicas, que eram mulheres, elas queriam essas audiências mistas. Então, tudo isso, esses esforços foram feitos também por outros indivíduos, que levou a sociedade anti-escravista americana em 1833, formada por... temos também uma sociedade abolicionista formada por William Lloyd Garrison. Essa sociedade tinha 1.350 capítulos locais e cerca de 250 mil membros. E quando você pensa em 250 mil membros, a gente vê que é um grande número de membros, considerando a população em 1838. Então, eu não estou tentando marcar esses marcos nessa história, mas eu quero marcar 1833 e a sociedade anti-escravista. Então, agora você tem 2 lados que começam a formar nos Estados Unidos, 2 lados do protestantismo, porque todos são protestantes. Falamos sobre Charles Finney, que é um dos principais professores evangélicos liderando os protestantes, e ele era um abolicionista que falava na faculdade de Oberlin, que foi a primeira faculdade americana a aceitar mulheres e negros como estudantes, além de homens brancos. Desde os seus primeiros anos de vida na faculdade, os estudantes eram ativos no abolicionismo, nesse movimento abolicionista, e participavam junto com pessoas da cidade em esforços para ajudar esses escravos fugitivos, usando a ferrovia subterrânea.
bem como também eles resistiam a esse ato de ter escravos. Então, esses são todos protestantes, onde nós vemos o Charles Finney, também é um protestante, e onde nós vemos esses dois lados divididos. Os conservadores sociais e os liberais sociais. Então, tudo isso leva a 1844, e em 1844 é onde tudo começa a acontecer para eles. Essa tensão que vem se crescido durante décadas, ela explodiu, dividindo então essas três denominações principais dos Estados Unidos. Dividiu-se entre a Igreja Metodista, a Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana. São essas três denominações, todas divididas essencialmente em dois ao longo do norte e do sul. Então foi essa divisão da igreja, isso que não foi reconciliável, que os levou diretamente à guerra civil. Eles dividem esses conservadores sociais, que eram a favor da escravidão, e esses liberais sociais a favor da abolição dos escravos. Precisamos ter cuidado com artigos que dizem que apoiam a nossa crença, mas que manipulam essa história. Só para que a gente possa estar atento, mesmo um artigo que está lutando contra a escravidão nessa história, onde diz que os nossos pioneiros, os pioneiros mileritas, estavam contra a escravidão, liderando os abolicionistas. Mesmo aqueles que sustentam as nossas crenças, elas podem manipular a história milerita para apoiar isso. Isso pode se tornar perigoso, quer a gente goste do artigo, quer a gente goste da teoria de conspiração. Não importa o que é, mas se ela manipula a história, usa a metodologia errada, a gente precisa descartar isso. Um artigo foi compartilhado comigo essa semana que dizia que os mileritas estavam liderando abolicionistas nesse período de tempo em que muito poucas pessoas estavam lutando contra a escravidão. Isso é facilmente refutado. Você não tem 250 mil membros de uma sociedade anti-escravista num período de tempo em que a população é muito menor do que hoje. Sem que muitas pessoas lutem contra a escravidão, muitos abolicionistas que não eram mileritas. Isso não é para descartar a nossa história dos nossos pioneiros principais como sendo pessoas que defendiam a igualdade ou direitos iguais, defendendo a abolição da escravidão. Eles sim fizeram isso. Deveríamos reconhecer isso e aquilo que eles representavam e o pecado dos Estados Unidos que eles foram capazes de reconhecer. Mas qualquer artigo que possa apoiar nossa crença, mas manipular a história, deve ser descartada. E nós estamos em grande crescimento em relação a isso. Grande perigo sobre isso. Voltando à divisão do protestantismo. No século XX, a escravidão se tornou uma questão moral mais crítica, dividindo os batistas nos Estados Unidos. E o que realmente aconteceu ao longo de décadas de concessões no início da sua história, antes de 1798, e também até quase ao segundo grande despertar, os batistas se opunham à escravidão. Nunca ensinaram que isso era bíblico ou que não era um pecado. Mas quando esses batistas missionários eles foram até o sul, eles tiveram dificuldade em ter um apoio no sul. Então eles começam a dar passos onde eles se comprometem, começam a fazer concessões na sua história. Então a próxima geração batista também começam a se acomodar nessa história e a fazer o mesmo. Em vez de desafiar a escravidão e ver se e começarem a interpretar certas passagens bíblicas, eles começam a apoiar essa prática de escravidão. E é isso que a gente vai começar a falar
que é algo que a gente hoje chama de nacionalismo. Então, os batistas do sul eles estão ressentindo os batistas do norte, dizendo: você precisa dizer todos esses pecadores aí não mais possuírem escravos, mas eles próprios possuíam escravos. Aqueles ministros, eles começam a ressentir essa intrusão do norte no seu território e começam a recuar contra o norte e dizer: fiquem fora do sul. E enquanto você fica fora, tenta explicar esses versos, essas passagens bíblicas. Lide com os seus problemas e pare de nos criticar. Então, essa defensiva, eu vou chamar isso de um tipo de nacionalismo entre norte e sul. Eles começaram a pregar aos escravos para aceitarem o seu lugar e obedecer aos seus mestres. E 2 décadas depois da Revolução, no segundo grande despertar, esses pregadores batistas do sul, eles abandonam esses seus pedidos onde os escravos deveriam ser libertados. Isso não acontece só uma vez, mas foram etapas incrementais de alguns no sul, alguns ministros, particularmente por causa do seu nacionalismo e recentemente em relação à invasão do seu território, começam a justificar primeiramente esse ato escravista e depois no final começam a dizer que esse é um mandato dado por Deus. Em 1844, Basil Manley Sr., presidente na universidade no Alabama, no sul, um pregador proeminente e um grande pessoa que implementa essas coisas, possuía 40 escravos. Mas houve uma convenção onde eles incluíam e exigiam que os detentores de escravos fossem elegíveis para oficiais denominacionais. Então, eles deveriam aceitar essas pessoas que tinham escravos nas denominações batistas. Então, a gente vê essa divisão no norte e no sul. E a gente vê a igreja e Estado, esse nacionalismo e essa mentalidade do sul dizendo que eles estavam dando o seu dinheiro aos outros e que eles não estão apoiando. Então agora começa esse teste sobre o norte. O norte diz que eles são neutros e eles têm esses problemas de fazer concessões. Eles se comprometem dizendo que são neutros. Então a Geórgia começa a querer testá-los. E quando uma posição se abre na sociedade missionária e eles precisavam de um missionário, a Geórgia recomenda um escravo. Então toda essa sociedade recusa a ungí-lo e nomeá-lo e apontá-lo como missionário, dizendo que eles não eram permitidos levar criados com eles. E se eles não eram permitidos levar servos, então eles não podiam levar escravos. Então, claramente, eles não podiam tomar decisões em relação a escravos. Os batistas no sul consideraram isso como uma violação dos seus direitos de determinar quem seriam os seus próprios candidatos. Então, essa é uma tensão entre o norte e o sul, entre estados do norte e estados do sul na igreja batista. Ela é nacionalista na sua mentalidade. O sul diz: nós te damos dinheiro, te suportamos e apoiamos financeiramente. E ao longo das décadas, cada vez mais eles se posicionam como a escravidão sendo mandada por Deus por causa da sua interpretação de literal para literal. Antigo Israel tinha escravos, então Israel moderno tem escravos. Então eles usam 2 argumentos para defender a escravidão. Um deles é que não apoiar a escravidão e não nos permitir apoiar a escravidão no nosso próprio estado é uma violação da nossa liberdade. E eles também vão argumentar que é uma violação da nossa liberdade religiosa. Então lembre-se de que nós estamos falando do sul aqui. O seu argumento é em defesa da escravidão, o seu argumento contra o norte. Você está violando a nossa liberdade, você está violando os nossos direitos religiosos de praticar o nosso entendimento da história bíblica.
e o que Deus requer de nós como uma nação. Liberdade religiosa e liberdade. Isso causa divisão na Igreja Batista e é bastante semelhante na Igreja Metodista e Presbiteriana. Existem outras questões também em jogo aí, mas tudo está centrado nesse tema de escravidão. Nós ainda não apresentamos concretamente a história milerita e em todas as suas linhas, em todas as suas linhas principais e todos os seus fractais. Mas eu vou fazer apenas uma declaração e posso provar isso no outro momento. Eu vou dizer que 1848 é um marco na história milerita. Acho que isso talvez já foi ensinado, mas 1848 é um marco. E eu quero marcar 1848. Então, nós estamos tentando traçar essa divisão no protestantismo, mas também todos esses protestantes, que o governo está cheio desses homens protestantes, onde realmente nós não podemos separar essas duas questões. O título do livro que eu estava lendo, que é da irmã Susan, é América de 1844. Não sei se vocês conseguem ver. Expansão religiosa para o oeste e as eleições presidenciais que transformaram a nação. É um livro interessante e ele passa pela formação da Igreja Mórmon, a expansão no oeste, ocidente, a nação, a anexação dos impostos, a eleição e toda essa história. Então, é uma boa hora para fazer essa pergunta, porque voltando atrás dessa eleição de 1844, o que foi essa eleição? Ela foi colocando impostos ao México. 1844 temos uma eleição nos Estados Unidos, uma divisão entre esses dois partidos políticos, e essa divisão é se eles vão ou não admitir ou eles vão anexar o Texas ao México e admiti-lo nessa união como um estado. Nós falamos disso então em Portugal, onde falamos de 1844 como o lado errado dessa eleição, o lado errado da história, e ela continuou do lado errado da história que levou à Guerra Mexicana. Então, 1844, como eles anexaram o Texas e toda essa história, isso é crucial para a nossa linha de reforma. Então, é importante a gente falar de 1848. 1848, eu não tenho certeza se nós estamos familiarizados com o homem John C. Calhoun. Vou escrever o nome aqui, depois eu vou apagar. John C. Calhoun, e ele é bem legendário nessa história. E é um senador da Carolina do Norte e se torna um porta-voz no futuro, porta-voz do Sul. E ele era, claro, apoiante dessa expansão americana pro Texas. Então, o que você vai ter é isso. Em Portugal, eu tive a irmã Kathy desenhando um mapa maravilhoso dos Estados Unidos. Eu não consigo fazer isso, então eu vou colocar apenas aqui esse desenho, onde nós temos os Estados Unidos. E por aqui nós temos o México. Não estou tentando ser realista. Nós temos os Estados Unidos e temos o México. E eu quero pegar no Texas do México. Foi decidido nas eleições de 1844, nessa expansão americana. Havia uma frase que iniciou em torno desse tempo. Eu não consigo lembrar. Qual era essa frase? Se alguém lembra, se alguém consegue pensar, coloque isso no chat. Era o Destino Manifesto para os Estados Unidos. Obrigada, irmão. É o Destino Manifesto para os Estados Unidos, de espalhar e tomar controle
de mar ao mar cintilante. Então eu quero que a gente pense do ramo que nós estamos falando aqui. Estamos falando desse estado particularmente conservador, apoiando a escravidão e apoiando também a expansão dos Estados Unidos. Então, John C. Calhoun, um senador da Carolina do Sul, tem grande parte nisso. E vou citá-lo. Ele falou no Congresso em 4 de janeiro de 1848, no tempo onde os diplomatas dos Estados Unidos e o México estavam tentando negociar um tratado de paz. Então, antes de os Estados Unidos tentar anexar o Texas, no ano seguinte eles entram em guerra com o México. E em 1848, ambas as partes se juntam na mesa e tentam negociar um tratado de paz para determinar o quanto do México será admitido no sindicato. Citando Calhoun, o quanto do México os Estados Unidos queriam. Nunca sonhamos em incorporar em nossa união qualquer da raça caucasiana à raça branca livre. Para incorporar o México seria a primeira instância desse tipo de incorporação da raça indígena, porque mais da metade dos mexicanos são indianos e outros compostos de tribos mistas. Eu protesto contra uma união como essa. O nosso governo é da raça branca e os grandes infortúnios da América devem ser rastreados até essa era fatal, de colocar essas raças negras em igualdade à raça branca. Devemos nós nos associar com esses companheiros e concidadãos índios e de raça mista do México. Senhor presidente, eu consideraria isso algo fatal para nossas instituições. Cometemos um grande erro, Senhor, quando supomos que todas as pessoas são capazes de ter um autogoverno. Estamos ansiosos por forçar o governo livre a todos e vejo que tem sido incitado de forma respeitável a missão desse país difundir a liberdade religiosa em todo o mundo, especialmente sobre esse continente, e é um grande erro. Mas as pessoas avançaram a um nível muito alto nesse estado moral e a melhoria intelectual são capazes de ter um estado civilizado e de manter um governo livre. Eu falei para isso a minha irmã mais cedo, uma das irmãs mais cedo, e ela respondeu com essa comunicação não violenta. Eu não vou repetir isso aqui na câmera, mas eu quero que a gente pense nas implicações disso. Os Estados Unidos decidem tirar do México. Eles poderiam ter tirado mais. Eles não querem mais. Por que eles não querem isso do México? Porque eles não são brancos o suficiente. É o racismo no seu início. O que nós estamos olhando é bem curioso para mim. Isso seria o inverso do literal para o espiritual. O que nós temos hoje é uma guerra literal na fronteira do México para tirar quem? As pessoas que essencialmente não são brancas o suficiente. Então não é só entre branco e negro, são raças mistas também. É essa mistura do povo sul-americano também. Mas esse muro que Donald Trump está construindo, ele faz esse mesmo argumento que eles usam em 1848, quando eles poderiam ter tido o México, e eles escolheram não ter, eles não quiseram. E eles não quiseram porque ele era composto por índios e mestiços, pessoas de raças mistas. E admitir mais do México na sua união teria significado incluir essas pessoas como cidadãos dos Estados Unidos. E então eles iriam diluir a raça branca. Então eles vão argumentar contra admitindo mais do México no sindicato. E eu acho isso bastante interessante hoje, quando nós temos esse mesmo argumento entre os Estados Unidos e o México. Entre quem os Estados Unidos vai permitir passar essa fronteira. É essa fronteira original, exceto que nós hoje temos literal e eles tinham o espiritual. Espiritual então, né?
Mas que argumento ele está usando para defender esse racismo? Ele diz: nós estamos ansiosos para forçar esse governo livre sobre todos. É o papel deste país de espalhar a liberdade civil e religiosa. E o argumento que eles estavam usando em nome dessa crença é liberdade e liberdade religiosa. O papel dos Estados Unidos, a necessidade de proteger esse papel. Então, esses são 2 anos antes dos estados, antes do Norte e do Sul entrarem nesse desacordo em 1850, depois resolverem esse ato do escravo fugitivo. Então, em 1850 temos o ato do escravo fugitivo. E isso realmente explica. Nós não vamos entrar em detalhes deste artigo, dessa lei, mas isso começa por explicar por que Ellen White diz que o julgamento estava sobre o norte e o sul já estava tão distante, já tinha ido, e que o julgamento estava sobre o norte pela forma como consistentemente eles faziam concessões. Esse ato do escravo fugitivo em 1850, a propósito, lembre-se, acho que já havia existido em 1792, 93, mas foi reforçado em 1850, não é nada novo. Isso foi promulgado e foi escrito pelo Norte. Escrito por um rapaz que perdeu as eleições em 1844 para um rapaz não tão bom. Então eu vou pular 1850 porque eu não estou tentando fazer a linha de reforma. Vou entrar na Guerra Civil, 1861 a 1863. 1861 a 1863. Perdão, até 65, que é a história da Guerra Civil. Então, agora nós temos a nossa guerra civil oficial, onde os estados são divididos e as guerras as igrejas dentro desses estados já tinham se dividido e agora eles próprios estão se dividindo. Eu quero falar desse conceito que pode se tornar algo um pouco tóxico. Eu espero que vocês entendam aquilo que eu quero dizer em relação a esse assunto. O que eu vou discutir são direitos de Estado. Sei que as pessoas não gostam de discutir o papel de direitos dos estados, mas na guerra civil, e há algumas razões por quais as pessoas não gostam de fazer isso. Primeiro, eu reconheço que essa questão de direitos do Estado, ela é mais ampla, não é uma questão tão simples. O ato do escravo fugitivo foi aprovado em 1850, e como é que os estados do norte conseguiram contornar esse ato do escravo fugitivo? Eles usaram esses princípios dos direitos de Estado. Então, ainda que os governos quisessem enforçar isso, os estados do norte, em sua maioria, não agiram sobre isso, porque eles foram capazes de contornar isso com a sua própria lei de Estado e legislaturas. Então, esse contornar, onde eles não enforçam esse ato de escravo fugitivo, é onde cada um deles declara como a sua chave principal. Eles usam uma dessas principais queixas e isso aborrece o Sul, que esses estados do Norte não cumpriram isso. Então, nós falamos disso sobre a presidência de Abraham Lincoln, deixar de lado todos os seus problemas, você agora tem a pessoa certa na presidência. Foi eleito a 6 de novembro de 1860, onde a Carolina do Sul explode com excitação essas notícias. Nós falamos de Calhoun, que era o representante no sul da Carolina. Então, para muitos lá, foi o sinal que iria acabar com essa igreja-estado. Então, essa independência foi no dia em que Abraham Lincoln venceu a eleição na Carolina do Sul. Então, eles baixaram as bandeiras dos Estados Unidos
e tiveram essa independência entre os estados do Sul. Essa tentativa de separar com base no argumento dessa 10ª emenda que as ações de Lincoln tentaram projetar para prevenir o que levou à guerra. Então eu queria levá-los às palavras dos estados em si. Todos os estados da Confederação, todo o artigo dessa concessão, a gente fala de 4 estados que foram mais longe, que foi Texas, Mississippi, a Geórgia e a Carolina do Sul, que fizeram esses documentos adicionais emitindo essas declarações que explicam a sua decisão de sair da União. Eu vou ler um pouco, vou citar um pouco isso, que são essas palavras desses 4 estados que escreveram essas declarações. E vou começar com a Geórgia. As pessoas de Geórgia, tendo dissolvido a sua conexão política com o governo dos Estados Unidos da América, apresentaram aos seus confederados e ao mundo as causas que levaram à separação. Nos últimos 10 anos, nós tivemos numerosas e sérias causas contra esses Estados Federados, contra a escravidão. Então, entramos nesse assunto de escravidão africana. As nossas confederações do Norte, depois de ouvirem tudo e verem o nosso propósito de não submeter aos autores, depois de tudo aquilo que deu errado, cometeram o governo dos Estados Unidos nas suas mãos. Então, eles estavam comentando sobre a eleição de Abraham Lincoln. Os estados do Norte se submeteram o governo nas mãos naquilo que essas pessoas veem como abolicionistas. As pessoas na Geórgia, depois de ouvirem deliberadamente esse caso, afirmaram deliberadamente que esse governo não vai reinar sobre eles. Esse governo progressivo anti-escravista essas pessoas admitem que elas vão justificar plenamente o que foi pronunciado. O partido de Lincoln, que era chamado de Partido Republicano, é de origem recente. É um partido anti-escravista, enquanto atrai para si mesmo essas dificuldades políticas, política financeira, essas proteções, direitos especiais, corrupção na administração do governo. Anti-escravismo é sua missão e seu propósito. E através disso é feito o propósito do Estado. Com esses princípios em suas bandeiras e essas coisas nos seus lábios, a maioria das pessoas pediram que a gente os receba como os nossos governantes. Lembre-se daquilo que nós falamos em relação ao protestantismo, em relação ao nacionalismo que começou a surgir entre o norte e o sul, das denominações batistas. Você está vendo a mesma coisa agora com esses governos do sul. E o que o sul está dizendo é que o norte, com sua grande maioria, através dessas eleições, elegeram um presidente que se opõe à escravidão. É um partido anti-escravista na sua mente e que vai violar a autonomia e os direitos dos estados. Então, é o direito de um estado e é um argumento que eles estão fazendo. O sul da Carolina diz isso com mais clareza, que o povo do estado do sul da Carolina, na convenção montada no 26º de abril de 1852, voltando a essa declaração, essas violações da Constituição dos Estados Unidos pelo governo federal e a sua invasão sobre os direitos reservadores dos estados justificaram plenamente esse estado e depois se retiraram do sindicato. Então, a Carolina do Sul queria se retirar desse sindicato em 1852.
por causa dessa invasão desse governo federal num dos estados, esses direitos do estado, mas em referência às opiniões e desejos do outro estado, eles demoraram tempo a exercer esse direito. Então, desde essa época, essas invasões continuam a aumentar e a indulgência deixa de ser uma virtude. Então, em 1952, eles estão protestando essa invasão do direito federal sobre os direitos dos estados. No ano 1765, porção do Império Britânico, abraçando a Grã-Bretanha, comprometeu-se a fazer as leis para o governo daquela parte. Então, a gente tem a Grã-Bretanha e 13 colônias, uma dificuldade delas terem o seu próprio autogoverno. Isso resultou em 1776, e eu vou citar as colônias. Eles são e têm razão e devem ser livres e independentes. Eles se declaram que, como livres e independentes, têm todo o poder de fazer a guerra, celebrar alianças, contratos de paz, estabelecer o comércio e fazer tudo que os estados independentes têm o direito de fazer. Vou terminar essa parte e depois nós vamos encerrar a nossa primeira apresentação. Solenemente, eles declararam que sempre que alguma forma de governo se torna destrutivo a fim daquilo que foi estabelecido, é o direito do povo alterar ou abolir essa instituição como um novo governo. Considerando o governo da Grã-Bretanha ter se tornado destrutivo para esses fins, eles declaram que as colônias são absolvidas de toda a lealdade à coroa britânica e que toda a conexão política entre eles e esse Estado deve ser totalmente dissolvido. Então, repetindo, a Revolução Americana pela Independência e o argumento ao direito das colônias ou os estados para governar livremente entre si. Em cumprimento dessa declaração de independência de cada um dos 13 estados, procedeu o exercício da separação da soberania. Adotou para si uma Constituição e oficiais nomeados para a administração do governo em todos os seus departamentos, legislativo, executivo e judicial. A fins da sua própria defesa, eles uniram armas e conselhos. E em 1778, eles entram numa liga conhecida como Artigos da Confederação, pelos quais eles concordaram em confiar a sua administração a um agente comum, conhecido como o Congresso dos Estados Unidos, declarando expressamente no primeiro artigo de cada estado que mantém a sua soberania, liberdade, independência, todo o poder de jurisdição e direito, que não é por isso uma confederação, é expressamente delegada aos estados em congresso. Então, a 3 de setembro de 1783, isso terminou, e um tratado foi assinado pela Grã-Bretanha, no qual ela reconhece a independência das colônias, nos seguintes termos. Isso é o primeiro artigo que reconhece os referidos nos Estados Unidos e nomeia as colônias a ser estados soberanos e independentes e livres, que os trataria como tal e que para si mesmo seus herdeiros também sucessores renunciariam a todas as reivindicações do governo e direitos de território. Assim foram estabelecidos pelos dois grandes princípios afirmados pelas colônias, o direito de um Estado de governar por si mesmo e o direito de um povo de abolir um governo quando este se torna destrutivo dos fins para os quais foi instituído e estabelecido esses princípios. Foi reconhecido pela pátria uma escrita em maiúsculas como um Estado soberano, livre e independente. No caso presente, isso foi estabelecido de forma deliberada. Referimos as suas... Diz que esses 25 anos, que essa agitação ela tem cada vez aumentado mais e tem ajudado o poder de um governo comum. Uma parte seccional foi encontrada nesse artigo, estabelecendo o Departamento Executivo e a presidência de Abraham Lincoln.
aos meios de subverter a própria Constituição, que foi traçada a uma linha geográfica em toda a União, e todos os estados do Norte, nessa linha, se uniram na eleição de um homem para esse cargo como presidente dos Estados Unidos. As garantias do consórcio deixarão de existir, esses direitos iguais dos estados serão perdidos, esses detentores de escravos não mais terão poder de autogoverno nem de autoproteção, e a proteção federal do governo terá se tornado seu inimigo. Então, nós citamos de Geórgia e da Carolina do Sul, e o que eles estão discutindo? Estão discutindo que isso viola a sua liberdade e que viola os seus direitos de Estado. A razão pela qual as pessoas não gostam de falar sobre isso é porque normalmente é usado por aqueles que defendem o Sul como uma desculpa. Eles dizem, nós estamos defendendo os direitos do Estado, não tem nada a ver com a escravidão. Então eles tentam fazer com que o Sul se pareça muito melhor nesse argumento. E aqueles que se opõem a favor da igualdade, a sua reação é, isso não tem nada a ver com direitos estatais, trata-se de escravidão. Mas a verdade é que se trata de direitos estatais porque essa foi sua desculpa para defender a escravidão. O problema era a escravidão. Se eles não quisessem a escravidão, eles nunca teriam tido um problema com Abraham Lincoln e os seus direitos estatais. Então, a questão e o problema é a escravidão. Não estou negando isso. Mas a sua defesa dessa instituição é esses direitos independentes de Estado. Uma citação breve do Texas que diz essencialmente a mesma coisa. Esta aquisição de um poder suficientemente comum no governo é um meio de destruir as instituições do Texas e deter escravos ainda nos estados. Então, esse ramo executivo conseguiu adquirir o poder suficiente que vai destruir a independência das instituições do Texas e todos os outros estados. A violação desse bem, dessa fé que existe entre nações inteiramente distintas, onde o povo se formou de alguma forma, e eles dizem, esses estados que não têm escravos, eles deveriam agir como nações distintas, se uniram sobre Abraham Lincoln, então eles vão usar o norte, não defendendo os seus direitos estatais, e eles dizem que esse estado deveria ter o quanto de liberdade. Eles deveriam se tornar como se fossem nações inteiramente distintas, onde o povo luta e se torna suficientemente forte para controlar os assuntos de outros estados, os estados do Sul, com base no sentimento não natural de hostilidade a esses estados do Sul e seu beneficente e sistema patriarcal de escravidão africana, proclamando a rebaixante doutrina de igualdade. Uma doutrina que está em luta ou em guerra com a natureza e em oposição à experiência da humanidade, em violação das mais simples revelações da lei divina. Um outro argumento da liberdade religiosa, e defendemos isso em apresentações anteriores, de que o fato que o Sul usou essas reivindicações de liberdade religiosa, o seu direito de praticar aquilo que eles creem que Deus tinha mandado, a escravidão, como desculpa da guerra civil, eles acreditavam que a escravidão era instituída desde o início do antigo Israel até esses tempos do Novo Testamento, e como os Estados Unidos eram uma terra gloriosa, eles tinham que institucionalizar a escravidão, e abolir isso seria violar sua liberdade religiosa. Eu quero ver que esse problema de escravidão faz com que esses ramos do protestantismo se dividam. É sobre esse nacionalismo que isso se desenvolveu. E que nós temos é o Sul defendendo durante toda essa história, quer seja com os Batistas do Sul ou a Carolina do Sul, o que está sendo impingido é a sua liberdade religiosa. Uma vez que a gente chega a 1861, eles vão dizer que esse núcleo do governo está atropelando os direitos dos estados de se governar a si mesmos. Então a gente vai fechar agora.
E quando voltarmos, eu quero que a gente continue rastreando essa história e olhe para além da escravidão e vendo como isso se dividiu no protestantismo e continua. Vamos nos ajoelhar para orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas nossas bênçãos, obrigado pela tua misericórdia para conosco. Nós vemos, Senhor, onde o Senhor tem dirigido o seu povo no passado e estamos gratos. Quando nós olhamos para trás e vemos que os nossos pioneiros viram esses problemas na luz correta, eles não entenderam inteiramente a igualdade no fim do mundo, não entenderam o retornar ao Éden, mas para o seu tempo, Senhor, eles conseguiram aceitar exatamente aquilo que o Senhor requeriu que eles devessem aceitar, que era a abolição da escravidão. Eu oro, Senhor, para que a gente consiga ver esses problemas de forma mais profunda e que a gente não se contente com tesouros que estão na superfície, mas que a gente cave mais fundo para ver o que está acontecendo. O que as pessoas estão usando para defender o pecado, os argumentos usados para defender o nacionalismo, aquilo que está defendendo a terra gloriosa. À medida que nós vimos isso, Senhor, que nós possamos fazer aplicações corretas para a nossa experiência. Obrigada por esse dia de sábado e que a gente possa, que o Senhor possa estar perto daqueles que estão ao redor do mundo, entrando no sábado e te adorando. Onde quer que eles estejam, Senhor, que eles tenham um dia de sábado abençoado. Em nome de Jesus, amém.